Oi, pessoal, boa tarde. Então, hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto, nós estamos iniciando um conteúdo novo, muito importante, né, de ciências, que são os animais. Então, vocês devem ter assistido já com muita atenção aquele vídeo que a prof mandou. Então, agora vamos ler esta folhinha, tá? Folhinha 143, que vocês não vão entregar para a prof a folhinha 143, tá? Vocês vão ler e colar no caderno. Então, todos com a prof, lendo muito atentamente, tá? Conhecendo os vertebrados. Lembrando que vertebrados são aqueles animais todos que têm ossos, que têm coluna vertebral, né? Costumamos dividir os vertebrados em 5 grupos. Veja no quadro abaixo as características gerais de cada um dos grupos. Então, os peixes. Os peixes vivem e se reproduzem na água. Têm o corpo coberto de escamas. Possuem nadadeiras. Os anfíbios. Os adultos vivem na terra, mas voltam ao ambiente aquático para se reproduzirem. Os filhotes vivem na água. Têm a pele lisa e úmida. Possuem 4 patas. Os répteis são capazes de viver e se reproduzir na terra. Põem ovos com casca. Têm o corpo coberto de escamas ou placas. Possuem 4 patas e andam se arrastando. Todos esses que a prof leu até agora, os peixes, anfíbios e os répteis, têm sangue frio. A temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. E agora, as aves vivem e se reproduzem na terra, põem ovos com casca, fazem ninhos e cuidam de seus filhotes. Têm asas e são capazes de voar. Têm o corpo coberto de penas, têm bico e não têm dentes. Os mamíferos vivem na água e na terra. Os filhotes crescem dentro do corpo das fêmeas e se alimentam do leite da mãe. Têm o corpo coberto de pelos, podem andar, correr, pular, voar ou nadar. Então, as aves e os mamíferos têm o sangue quente. A temperatura do corpo não depende da temperatura do ambiente, é sempre quente. Então, essa folhinha aqui, leitura e colar no caderno, certo, pessoal? Segunda folhinha de hoje era uma atividade para entregar para a prof. 136, a folhinha 136, de olho nos animais. Escreva o nome dos animais e numere os quadros de acordo com a legenda, tá? 1 para animal que vive na água, 2 para animal que vive na terra, 3 para animal que vive na água e na terra. O peixe, número 1, pois vive na água. O jacaré, número 3, pois vive na água e na terra. Cachorro, número 2, pois vive na terra. A galinha, número 2, pois vive na terra. O sapo, número 3, pois vive na água e na terra. Agora escreva características de cada animal. O prof colocou uma característica de cada um, tá? De acordo com a cobertura do corpo. Então, o peixe tem o corpo coberto por escamas. O jacaré tem o corpo coberto de placas. O cachorro, corpo coberto por pelos. A galinha, corpo coberto por penas. E o sapo tem a pele lisa e úmida. Segunda atividade de hoje, era a folhinha 145, né? Vocês tinham que recortar a parte aqui de baixo e colar, formando aqui os grupos dos vertebrados, né? Então, de mamíferos, nós tínhamos o cão e a vaca. Aves, nós tínhamos o passarinho e a galinha. Peixes, nós tínhamos esses 2 tipos de peixe diferentes. Anfíbios, nós tínhamos o sapo e a salamandra.
répteis, nós tínhamos o jacaré e a tartaruga. Lembrando que vocês tinham que ter pintado os animais, né? A prof só recortou e colou, mas vocês tinham que ter pintado. Bom, pessoal, como ontem vocês já acabaram a leitura do livro da Iria Poças, né, Um Passeio em Porto Alegre, hoje nós vamos começar os trabalhos, né, desse projeto literário do segundo trimestre. Lembrando que ao final de todos os trabalhos desse projeto literário, vocês têm que unir todas as folhinhas, que depois eu vou sinalizar o número de todas elas, e entregar grampeadinho, né, separadinho dos outros trabalhos para a prof. Então, hoje, primeiro trabalho que nós vamos fazer sobre o livro da Iria Poças, Um Passeio em Porto Alegre, sobre os pontos turísticos, né? Então, o enunciado diz assim: você já visitou algum dos pontos turísticos de Porto Alegre citados no livro Um Passeio em Porto Alegre, de Iria Poças? Escolha 4, faça um desenho e uma frase sobre cada um. Então, lá no livro, cita, né, vários pontos turísticos de Porto Alegre. Vocês vão escolher 4 que vocês já tenham ido, né? Vão desenhar aqui, vamos fazer, aqui vão dividir a folha em 4, né? Vão fazer os desenhos e embaixo de cada desenho vão fazer uma frase. A prof não fez aqui, por quê? Porque esse é o trabalho de vocês, que vocês vão fazer do jeitinho de vocês e depois eu vou corrigir, tá? Segundo trabalho sobre o projeto literário é a folhinha 74. Faça um resumo do livro Um Passeio em Porto Alegre, de Iria Poças, projeto literário. Então, vocês vão, nessa folha aqui, apenas nessa folha, vocês vão contar com as palavras de vocês a história do livro. Como a gente faz um resumo? A gente lê com atenção e depois a gente conta com as nossas palavras, tá? Não esqueçam de parágrafos, pontuação, letra linda, legível, tá? Não precisa utilizar todas as linhas que estão aqui, tá? É no máximo até aqui, mas não precisa usar todas. Se vocês forem capazes de resumir mais ainda, não tem problema, tá? Desde que usem essa folha como limite e façam um resumo contando um pouquinho sobre o início, sobre o meio e sobre o fim. Também um resumo a gente não conta só uma parte da história, né? A gente conta um pouco sobre o início, o meio e o fim, certo? Juntem depois com a folhinha 75. A última atividade de hoje, caligrafia, letra U, tá? Então, vocês já sabem como faz, né? Façam até o final da linha, maiúsculo, minúsculo, depois alternando, depois as palavrinhas aqui, né? Depois copiem lá no caderninho de caligrafia com a data de 5 de agosto, certo? E juntem com as outras folhinhas